Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Chama Varejo Cast, esse podcast que é voltado para você lojista, varejista do nosso Brasilzão que Deus nos deu. E hoje eu tô com esse querido amigo Danilo da Deleles Casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando esse momento aqui conosco. O Danilo, ele faz a gestão da Deleles Casa aqui no estado de Sergipe. A rede Deleles é uma rede grande, também tem no Brasil, tem no Nordeste, é muito forte, né, no estado do Nordeste. Mandar um abraço para a Rose, um abraço para você, minha querida. E tá aqui o Danilo, que faz também, é sócio e faz gestão da Deleles Casa. E a gente trabalha aqui juntos, aqui assim, no comércio, né, somos comerciantes aqui em Itabaianinha, e estamos juntos também na CDL, também a gente Itabaianinha também. E muito obrigado por você continuar me apoiando lá na CDL. Toda semana, todo mês, por exemplo, a gente tá mandando aí alguns insights, algumas coisas lá no grupo, mas e final do ano tem Natal iluminado da CDL, daqui a pouco depois eu vou conversar com você sobre isso, coisa boa. Mas eu quero agora adentrar primeiro em você. Você fala, quer dizer, opa, frase perigosa, adentrar em você. Vamos lá, vamos fazer de novo. Vamos lá. Mas primeiro eu quero que você se apresente, o pessoal te conhecer, fala um pouco sobre você, quem é o Danilo. Neto, eu sou filho daqui de Itabaianinha, né? Eu trabalhei, assim, praticamente, nasci dentro do comércio, minha família é toda de comerciante, e assim, há uns 13, 14 anos atrás, eu recebi uma proposta praticamente que mudou minha vida, né? Foi feito um convite, até então eu não conhecia realmente do que se tratava, eu não conhecia o pessoal que futuramente foram nossos parceiros comerciais, mas assim, acho que essa oportunidade que eu tive lá atrás, que na época, uma virada de chave, principalmente na nossa vida profissional. Eu posso falar a mesma coisa, na minha também. E por incrível que pareça, foi numa época bem parecida, né? Nós somos colegas, trainees, né? Isso mesmo, a gente treinou na mesma época, a gente acho que a gente sofreu as mesmas coisas, né? Acho que a gente foi de um tempo que realmente, para dar certo, você tinha que provar que merecia. Sim. Né? Hoje a geração, para encarar o que a gente encarou, é muito difícil. É muito difícil. Realmente, assim, graças a Deus, hoje a gente pode dizer que valeu a pena, que tá dando certo, né? Mas assim, no momento, realmente, foi muito sacrifício. Porque assim, a gente não tinha garantia de nada. Não tinha garantia de que ia dar certo. A gente só tinha a certeza, tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que fazer as coisas acontecer. Para o pessoal de casa entender o que a gente está falando, vamos explicar o contexto, né? Eu e você, nós fazemos parte de um antigo grupo varejista do Brasil. Tinha Norte e Nordeste do Brasil. Isso mesmo. Né? Tinha não sei quantos estados, desde o Pará, Maranhão, Tocantins, Bahia, Sergipe. E aí a gente fazia parte desse grupo varejista, né? Do nosso saudoso Walter de Leles, né? Ele infelizmente faleceu. E hoje a gente, esse grupo, uma parte virou Deleles, né? Que é onde você está situado hoje. Aí depois teve outras fragmentações e outra parte virou Lojas Emes. Né? E assim, por onde eu falo, por onde eu passo, eu falo da minha gratidão que eu tenho pelo Walter. Acho que isso é mútuo. Acho que é muito difícil realmente a gente encontrar uma pessoa que fez parte de uma forma ou de outra do projeto e não seja grato. E aí, para vocês, caso entendem quem é Walter de Leles, o Walter, ele era o presidente, o líder dessa empresa, dessa companhia, que era o Grupo Ferreira Lúcio na época. Ele, juntamente com o Éder Lúcio, né, que hoje mora em Palmas. Mas assim, foi uma escola que eu acho que, não sei, acho que nem faculdade consegue pegar um pressão semelhante, né? O mais valioso MBA do mundo consegue entregar o que o Jefferson entregou pra gente. Realmente, é interessante você falar isso, né? Porque assim, hoje eu consigo ter noção do que a gente fazia naquela época há
10, 12 anos atrás, a maior parte do varejo de médio porte está fazendo agora. Entendeu? O GFL realmente ele era muito revolucionário. As empresas eram muito organizadas, era uma coisa assim, o projeto era muito para frente, né? É do tanto, por exemplo, que apesar das difusões das empresas, todas as fragmentações de GFLs estão muito bem. Sim. As lojas são lojas muito organizadas. Você falou, por exemplo, grupo de vocês, Grupo Emes, vocês estão com lojas, são lojas muito boas, né? A Deleles também tá com uma pegada bem parecida, né? E sem falar em outros parceiros nossos, pessoal que ainda continua com a marca Minas, né? Então, assim, são lojas realmente muito boas. Quem tá assistindo a gente aí, nós somos oriundos do que o pessoal fala dos grupos mineiros, né? E aí tem toda uma árvore genealógica dos grupos mineiros, né? As marcas Real Calçados, marcas Scala, Ideal, enfim, as Minas, né? Loja Minas, Minas Calçados. Então, tudo isso originou hoje nesses varejistas que nós somos hoje, né? Então, nós somos muito gratos, não só ao Walter, mas toda a história antiga, o pessoal fala do Iraci, do Omar, do Major. Essa galera, hoje, acho que eles talvez nem conhecem a gente, mas eles têm que entender que nós impactaram demais nossas lives. Claro, com certeza, com certeza. Acho que assim, o trabalho que a gente faz hoje é muita influência do que eles fizeram lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Sim. Uhum. Agora vamos do GFL. O Walter ele tinha uma parte ali, moda, na qual eu trabalho, e tinha cama, mesa e banho, a parte de móveis, que hoje é você que gerencia, né, lá na Deleles. Você e a Carlucci, não podemos nunca esquecer as nossas digníssimas, né? Eu com a Aline, que eu, mais uma vez, eu acho que quanto mais eu trabalhar do lado da Aline, acho que eu vou ficar rico. Né? Rico de felicidade e, se Deus quiser, rico do bolso também, de dinheiro. Mas eu acho que é a mesma coisa contigo também com a Carlucci, né? Claro. Na verdade, né, vamos tentar pegar do início. As lojas de móveis, elas surgiram como lojas de cama e banho, sim, exclusivamente de cama e banho. Era um projeto, na verdade, sempre foi um projeto Dona Rose, né? Ela, assim, na verdade era um sonho que a gente conseguiu concretizar junto com ela. Aí o tempo foi passando, aí foi meio que direcionando. A loja ela foi mudando aos poucos, aí foi inserindo um produto diferente, um segmento diferente. Hoje a gente tem praticamente um magazine. As lojas da Deleles Casa, elas não são lojas de móveis, elas não são lojas de cama e banho, elas não são lojas de decoração, elas são tudo um pouco. Aí a gente praticamente encontra tudo de mix lá, então nós temos de cama, mesa e banho, móveis, decoração, utilidade doméstica e um pouco mais. Eletro também. Cara, tá muito extenso. A gente conseguiu aos poucos, né, fazendo um trabalho realmente de formiguinha, a gente conseguiu, principalmente assim, a gente tentou entender o que é que o nosso cliente pedia. Do varejo na qual você atua hoje, quem te inspira? Qual rede te inspira? Que você olha assim e fala, cara, essa rede me inspira. Aqui em Sergipe, realmente, a gente tem, na verdade, tem o pessoal da Guanabara, que eles são bem tradicionais, né? Assim, é um trabalho que já está na segunda geração. Então, realmente, acho que merece olhar com um certo carinho, entendeu? Isso. Principalmente, hoje a gente tem alguns concorrentes, realmente, também, que são muito organizados. Isso, de certa forma, nos ajuda. Ajuda a gente a melhorar. Claro, né? Com certeza. Né? A gente tem agora, na cidade de Itabaiana, tem alguns concorrentes diretos, que são lojas muito boas. Em Lagarto também tem alguns concorrentes. E a nível Brasil? Alguma inspiração a nível Brasil? Olha, Neto, na verdade, eu acho que assim, o trabalho que as redes, a Magazine Luiza e a Casa Bahia, elas fazem com móveis, é uma coisa impressionante. Né? Assim,
claro que móveis e eletro, mas o trabalho que a Magazine Luiza, principalmente, que eles fazem com móveis, é surreal. Entendeu? É um trabalho muito bom. Assim, a gente sempre prestou muita atenção no que eles fazem para tentar fazer o mais parecido possível, né? Tentar aprender realmente com quem tá dando certo, né? Esses varejos, nós que somos pequenos e médios empresários, a gente olha esses grandes como exemplo e a gente tem todas as oportunidades e usa, inclusive, momentos como esse que eles fazem, para distrair o máximo de informação e tentar aplicar nas nossas empresas. E esse aqui é o princípio, inclusive, do Chama Varejo Cash. Passar um pouco da nossa vivência, não porque nós estamos no sucesso, não é isso, nós estamos na jornada, nós estamos ainda na caminhada, mas nós estamos felizes. As coisas estão acontecendo nas nossas vidas, né? Então acho que transmitir um pouco me fugiu a palavra agora. Não, transmitir, inspirar pessoas, inspirar empresários, continue sua jornada, vai dar certo, né? E assim, quando você fala em inspirar pessoas, você conhece a minha história, assim, quando a gente começou a empreender, a gente praticamente começou do zero, né? Assim, até um certo clichê, muita gente fala, a gente começou, eu posso dizer isso, que a gente começou do nada, entendeu? Eu fui, né, para casa da família de Aline, eu fui pra lá praticamente só com a mochila nas costas, né? Você sabe disso. Assim, a gente foi com... Eu também fui. Eu literalmente também fui. Vim de Minas com minhas roupas, com minha muda de roupa. E hoje, né, a gente conseguiu construir deixar esse legado. Graças a Deus. Né? Quando ele fizer um sinal, pode ficar tranquilo. Ele puxando minha orelha. Não, tá? Tá, sim. Tá, vamos aproveitar essa sua jornada que você falou, como é que você veio, como é que você começou. Conta pra galera aí de casa, como é que foi o início, lá no GFL, e essa transição com o Deleuze. Conta a sua história, então, a sua e da Carlos. Na verdade, Neto, quando eu recebi o convite, quando eu recebi essa proposta para ir pro GFL, eu não conhecia, eu não tinha noção. Eu conhecia algumas das lojas do GFL, só que não sabia o que era o GFL. Conhecia a Minas Vitubias, eu conhecia a Minas Distância, que eram lojas que na época eu tinha como referência. Era pegado o período que eu ingressei no comércio profissional, 2008, 2009, realmente eu tinha, principalmente a Minas Vitubias, como uma referência aqui na região. E assim, quando eu recebi o convite na verdade, quando eu recebi a proposta para fazer uma entrevista com o pessoal do GFL, que ele me explicou o projeto, que ele me apresentou o tamanho realmente do negócio que eles tocavam, eu fiquei deslumbrado, principalmente porque era isso que eu queria para mim naquela época. Eu queria realmente, eu não queria não queria ter um negócio meu, entendeu? Eu queria fazer parte de um negócio organizado, entendeu? Eu queria fazer parte de uma empresa grande, entendeu? E quando eu consegui, eu vi a possibilidade de juntar, que naquela época era surreal, juntar essas duas coisas. Eu fazer parte de um negócio grande e me tornar sócio dele. Então, assim, na época, para mim, foi algo assim, que, assim, a gente acreditou muito, né, que pudesse dar certo e fez de tudo realmente para que acontecesse. Só que eu acho que quando a gente meio que foi trabalhando dia a dia, as coisas foram acontecendo, eu acho que a gente demorou muito para perceber realmente que as coisas estavam acontecendo. A gente só teve a percepção muito tempo depois, que realmente as coisas estavam dando certo. Entendeu? A gente meio que... Você sabe como é a nossa rotina. A gente tá preocupado com quanto vai vender hoje. Sim. Né? A gente tá preocupado com o que a gente tem que pagar hoje. Né? E um dia de cada vez. E quando o tempo foi passando, que a gente foi percebendo, que a gente conseguiu, já há alguns dias que as coisas estavam acontecendo, que a gente via a loja
vi a loja crescendo, a loja ficando mais organizada. No meu caso, a gente foi inserindo, Ó, tá, só te peço desculpa aqui, tá o som aí de loja aí e tudo mais, mas só para explicar pro pessoal de casa, a gente tá aqui no meio da loja, da nossa loja ali, das lojas Enos aqui em Itabaianinha. Gostou do ambiente? Ficou legal? ficou top. A estrutura ficou muito boa, né? Pessoal, beleza. Então vou dar sequência. Aí você até estava falando da funcionária, doutor virado de chave, teu momento, quando você percebeu que já não existe. Não, realmente eu só depois de um tempo que a gente foi percebendo que as coisas estavam dando certo. É porque assim, a gente tinha alguns exemplos dentro do alguns exemplos internos, pessoas que chegaram um pouco antes da gente, que fizeram o mesmo trajeto e que deram certo. E meio que a gente se espelhava nessas pessoas, só que assim, eu, por exemplo, eu ainda me via muito longe delas. Eu ainda enxergava que eu tinha que comer muita farinha para poder sentar, né, na mesa com essas pessoas. E depois o tempo foi passando, a gente foi... Aí depois, por acaso, a gente acompanhando números de loja, que a gente sempre fez isso, né, Neto? A gente fazia isso praticamente todo mês, a gente esperava fechar o mês para comparar realmente. Como é que foi minha loja? A gente comparar com as outras. Eu tenho que, né? É até um instinto de competitividade interna, né? Exatamente. O Walter fazia isso para estimular a competitividade interna entre os gerentes. Exatamente, para que era uma forma dele instigar. Era meio que era uma gamificação. Exatamente. Ele criava essa concorrência interna, assim, ele sabia fazer isso de uma forma sadia, que era para que a gente pudesse, a gente tinha que, na verdade, você tem que máximo da gente. Exatamente, a gente tinha que, principalmente, ele sabia fazer isso quando tinha alguém dando certo. Ele sabia chegar lá e dizer, fulano tá dando certo, viu? Fulano tá dando certo. Abre o olho, certo? Vai lá perguntar para ele o que ele fez de bom pra você fazer. Isso era mais ou menos assim, entendeu? E assim, você tocou no nome de Walter, assim, eu tive a felicidade de quando eu entrei realmente, eu ingressei no projeto de FL. Eu fui para Lagarto, convivi com ele ainda um tempo, quase bem de perto, quase que diariamente. Isso realmente, assim, eu acho que às vezes eu tô no meu dia a dia, resolvendo minhas coisas. Às vezes eu lembro de conversas que eu tive com ele, de coisas que ele me falou, que assim, que realmente é impressionante como o Walter era sábio. Era impressionante. O tino que ele tinha, a visão que ele tinha para o comércio, era uma coisa assim. Parece que ele estava... estou falando isso de coisas de 10 anos atrás. Parece que ele estava se preparando para o que a gente está vendo hoje. Exatamente. Então, assim, parece que ele estava se organizando. A estrutura que ele vinha montando para as lojas dele, né? O que ele queria. Essa ânsia que ele tinha de ter, de melhorar. Não, a gente de ter coisas melhores. Exatamente. Essa virada de chave de estrutura de loja, entregar pro cliente ali, pro C, D, E, ele cliente mais humilde, o melhor de infraestrutura para ele não abria mãos disso, né? Realmente é impressionante. Você vê, a maioria das lojas dele eram shoppings das cidades, sim, né? A maioria das lojas dele, ele conseguiu fazer isso. Assim, para o produto, para o cliente que... eu acho que eu tenho até que tomar cuidado. Não, mas pode falar, pode falar. Assim, eu acho que na época ninguém fazia isso. Sim. Os concorrentes dele não faziam, não era arrojado. Os adesivos, os concorrentes dele eles não pensavam em ter essa estrutura, independente da... A concorrência pensava em reduzir custos. Exatamente. E vender. Exatamente. Dos custos, não queria gastar com ar-condicionado, era ventilador. Não queria gastar com iluminação, com arquitetura com iluminação. Bota aí as luzes, lâmpadas de rosca aí, vai que vai. É isso mesmo. E não tinha que gastar móveis planejados, era uma prateleira de LDF, de madeirite. Isso mesmo. Né? O Walter, ele deu essa virada de página. Isso mesmo. E assim, uma coisa que a gente percebeu na época, nos anos 2000, nós estamos falando aí, 2000, início dos anos 2000, ele comentou isso até uma vez com a gente, e dessa virada de chave, contratou um escritório de arquitetura, né, para fazer. Então, aí a gente percebeu
que, assim, logo depois que ele começou a fazer isso, na época, a maior parte dos concorrentes acompanharam, né? Pra você ver, a gente viu, a gente via as reformas das lojas concorrentes dentro da cidade em períodos muito próximos, né? A gente, de repente, a Walter reformou uma loja na cidade, aí você via um concorrente se mexendo, pensou que não. Aí isso instigava até para fazer uma estrutura melhor, né? E acabou que, por exemplo, as lojas de rede que a gente tem independente da cidade, dependendo da cidade, por menor que ela seja hoje, são lojas com estrutura muito boa, né? Com estrutura bem à frente da maioria dos concorrentes locais, na verdade. Sim. Ele foi um divisor de águas. O Walter, mais uma vez, não só o Walter, mas esses old schools, essas pessoas que são os dinossauros do varejo, que somos muito gratos, né? No bom sentido. Vamos falar um pouco de atualidade. Como é que você está enxergando o varejo de móveis, de decoração, mesa de banho? Como é que você está vendo hoje no interior de Sergipe a evolução desse varejo? Neto, na verdade, assim, o momento atual ele é muito delicado. A gente tá sofrendo, com reajuste de preço no nosso segmento quase que diário. É uma coisa que eu acredito que muitos poucos segmentos tá acontecendo com a gente. Realmente o produto ele tá encarecendo muito e a gente meio que a gente já tem uma certa experiência, como já tem uma parceria antiga com alguns fornecedores, na verdade já conhece realmente a maioria dos fornecedores que realmente os que valem a pena, a gente acaba destrinchando, escolhendo entre um e outro, dependendo do momento. Mas assim, atualmente o período para a gente ele é muito delicado, entendeu? Principalmente em relação pra você ver, é uma coisa... A inflação, você acha que a inflação, os reajustes de preço está muito intenso? Não, o dólar está interferindo muito? Então, Neto, na verdade, a minha visão, a minha percepção é que é o seguinte, o Brasil ele produz chapa de MDF. Praticamente assim, o MDF que é consumido na América Latina, ele vem quase todo do Brasil. E assim, com o estouro do dólar, o pessoal não está querendo vender em real, né? Aí tá faltando matéria-prima aqui dentro. Interno. Entendeu? Aí assim, você viu, tem fábricas no Brasil, por exemplo, as maiores fábricas do Brasil hoje, elas estão sofrendo um problema de matéria-prima. Você vê, a gente tem realmente uma negociação antiga com algumas fábricas, tem um relacionamento já antigo. A gente não está conseguindo, realmente, tá tendo que tirar leite e pedra para não deixar faltar mercadoria dentro da loja, realmente a gente teve que criar algumas estratégias já desde o início do segundo semestre, até mesmo para fazer estoque. A gente teve que crescer o nosso estoque para não correr o risco de agora, na véspera do final de ano, ou que faltasse mercadoria, ou que realmente que o preço explodisse. Então a gente conseguiu até, através de algumas manobras, a gente conseguiu realmente meio que segurar. A gente está preocupado com o início do ano que vem, a gente não sabe como vai ser isso em relação a preço, entendeu? Mas até, pelo menos por enquanto, para esse final de ano, a gente está conseguindo, pelo menos, manter o preço antigo por causa desse nosso estoque que a gente está se preparando, na verdade. Você se preparou. E o que você entende que é o futuro do varejo, desse varejo de cama, mesa e banho, de móveis, para esse varejo da casa, para atividades para casa aí, o futuro dele? Você citou a inspiração, por exemplo, Magazine Luiza. E eu tô vendo, e aí não sei se tô vendo não, já o Jean me mandou um print aqui esses dias para trás. Casas Bahia acredita que o futuro é o crediário. Eles estão retrocedendo, inclusive, para o crediário, que é o crediário tradicional, que é o que nós trabalhamos. Exatamente. Neto, na verdade, assim, quando você me pergunta em relação ao futuro, eu acho que as lojas, no nosso segmento particularmente, tem uma particularidade, porque assim, o cliente, ele acho que é um pouco diferente de moda. O cliente ele quer ver o produto,
Ele quer ir lá, sentar. Exatamente. Porque assim, pelo menos essa percepção que eu tenho. Quando dificilmente o cliente ele compra um sofá se ele não sentar. Se ele não entendi. Essa coisa de que o varejo digital versus o varejo. O futuro no nosso segmento, eu acredito que vai ser um pouco mais lento. Claro que já tá migrando, é impossível. Mas assim, eu acho que é de uma forma bem mais lenta do que, por exemplo, com moda. Entendeu? No nosso caso, o cliente ele ainda prefere ver. Ele quer uma cozinha. Ele quer ter noção da dimensão daquela cozinha. Sim. Né? Ele quer ver aquele tom de madeira, aquele tecido do sofá. Então, assim, eu acho que realmente, graças a Deus, para a loja física do nosso segmento, eu acho que a internet ela ainda vai demorar um pouco mais principalmente quando a gente compara em relação com outros segmentos. Mas está acontecendo. Tá acontecendo, é inevitável. Outra questão também, uma coisa que acaba, do meu ponto de vista, se tornando inviável, é a questão do frete. O frete de um sofá, por exemplo, o frete de uma cama é absurdo, entendeu? Por exemplo, para mim só compensa pagar o frete se eu comprar volume, entendeu? Então, assim, é isso que acaba realmente dificultando essa compra virtual. Vamos falar um pouco de varejo aqui regional. A gente mora no menor estado do Brasil. Você falou de logística. Como é que é a sua carteira de clientes? Está mais espalhado, está mais centralizado na cidade que você mora ou está muito pulverizado para todo o estado? Como é que você está? Na verdade, né, hoje a gente tem loja de móveis em Lagarto, em Itabaianinha. Então, assim, em Itabaianinha, a gente consegue atender, eu acredito que, assim, grande parte da cidade, dos povoados, mas a gente também tem muito cliente de Tomarjeru, tem muito cliente de Umbaúba. Você tem que sair muito da porta para fora? Ou você espera, o cliente vem para... Na verdade... Como é que está sendo esse relacionamento com os clientes? Na verdade, eu até falei isso para a nossa equipe daqui de Itabaianinha, há uns dias atrás. Quando a pandemia veio, eu tenho a visão que a gente saiu muito na frente, porque esse trabalho de marketing digital, de realmente de ligar para cliente, para fazer um pós-venda, a gente já vinha fazendo. Porque assim, a gente sempre trabalhou com crediário. Isso nos aproximava mais do nosso cliente. Você tem o dado dele, né? Exatamente. A gente tem o telefone do nosso cliente, eu tenho um histórico do que esse cliente comprou, das marcas que ele gosta. Então, assim, a gente sempre fez esse trabalho. Isso, então, assim, na pandemia, a gente meio que já, quando surgiu a pandemia, que era a única maneira da gente vender, era online, a gente meio que saiu um pouco na frente, porque a gente já fazia. Claro que não de uma forma como a gente foi obrigado a fazer durante a pandemia. Se ou você vendia online ou você não vendia, entendeu? Mas meio que a gente já tinha noção realmente de como fazer esse trabalho, dos caminhos realmente que a gente precisava percorrer para que funcionasse. E assim, eu até, você me perguntou como é que tá, a gente enxerga que hoje o comércio físico, assim, acho que a internet ela pirou muito o movimento dele, entendeu? Isso é inevitável. Então, se a gente não fizer esse tipo de trabalho, se realmente a gente não prospectar de alguma forma, dificilmente no final do mês a gente vai conseguir bater nossas metas. Eu acho que isso seria, hoje com a realidade que a gente tem, seria quase que impossível. Me fala uma coisa, se você tivesse começado hoje, com o conhecimento que você tem, você faria alguma coisa diferente que aconteceu contigo? Rapaz, acho que a gente aprende tanto a cada dia que, né, que, por exemplo, acho que assim, você me perguntando isso, uns dias atrás uma pessoa me falou que lá no meu início, ele deu um exemplo
de uma atitude minha, que ele achou imaturo, me achou imaturo. Só que eu não, na época eu não concordava. Só que assim, depois de um tempo, eu analisando, eu disse, realmente, é impressionante o quanto a gente melhora a cada dia, o quanto a gente evolui. O tempo, junto com a maturidade, os tornam bons profissionais. Exatamente. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com cada atendimento, né? Chega um cliente na loja, por mais simples que ele seja, ele ensina muito pra gente. Sim. Entendeu? A gente entender que não queira passar o carro na frente dos bois, não queira passar as etapas. Curta a jornada, aprenda. E assim, entenda que isso faz parte de você, da tua evolução como pessoa, como profissional. E assim, é interessante você falar isso, porque assim, você me conhece, eu sou muito ansioso. As minhas coisas é pra ontem. Entendeu? Então, assim, eu sofri muito por conta disso. Por querer fazer as coisas acontecerem. E, assim, depois eu percebi que realmente tudo tem seu tempo. Né? Por mais que a gente tem que correr, a gente tem que, né? Porque senão realmente as coisas não acontecem. Mas a gente também tem que entender quando elas não acontecem. Sim, né? Então, assim, hoje, você me perguntou se eu faria uma coisa diferente. Eu acho que eu faria tanta coisa diferente. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu tenho a consciência de que por mais que a gente erre, né, que é impossível a gente não errar. Às vezes a gente erra com um funcionário, às vezes a gente erra com um cliente, mas por mais que a gente erra, eu tenho a consciência que tudo que eu fiz foi para melhorar as intenções. Até quando a gente errou, quando a gente pensou, eita, eu poderia... Hoje, por exemplo, eu penso muito antes de falar. Antes eu falava para depois pensar. Hoje eu penso muito. Na maioria das vezes hoje eu nem falo. Principalmente com... Assim, tem situação que, principalmente na situação de conflito, que eu aprendi que realmente a gente é melhor. Na maioria das vezes é a melhor resposta. Eu queria que você desse, olhando para aquela câmera ali, uma dica. O cara que está começando hoje, no varejo de imóveis, de cama, mesa e banho, de decoração, olhando para aquela câmera, qual é a dica que você daria para esse rapaz? Rapaz, Neto, na verdade, o varejo hoje, ele tá muito complicado. O varejo hoje, para realmente, para as coisas darem certo hoje, é muito mais difícil do que era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, assim, o cara que quiser dar certo no varejo hoje, ele tem que ter muita coragem de trabalhar, ele tem que ter muita persistência, ele tem que querer fazer as coisas certas, porque, assim, as pessoas, principalmente os clientes, eles percebem isso. Eles percebem eles percebem na maioria das vezes qual é a sua intenção. Até mesmo quando as coisas dão errado. Que você não teve a intenção de fazer errado. Que você não teve a intenção. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho esse dilema meu. Eu tomo prejuízo, mas eu não dou prejuízo a um cliente meu. Sim. Entendeu? Então, assim, o cara que ele quiser dar certo hoje, primeiro ele tem que ter a consciência que é muito mais difícil do que era há 10 anos atrás. Por exemplo, do que o cara que hoje que herda o comércio do pai, a dificuldade hoje dele é no mínimo 10, 20 vezes maior do que o pai dele teve. Né? Hoje, por exemplo, hoje realmente o comércio ele é dos tubarões. Sim. Entendeu? Então, assim, ele tem que ter muita persistência. Ele tem que saber que realmente, assim, a gente que vive de comércio, a gente sabe como é gratificante. A gente sabe quando dá certo, principalmente quando você percebe que as coisas estão acontecendo, o quanto é gratificante. A sua rotina, você abre a loja, você sabe o que você tem que fazer. No final do dia, uma coisa que você tinha que fazer, outra coisa que você conseguiu fazer. Sim. Né? Você abre a loja com um cronograma, de repente entra um cliente para resolver uma situação com você. Já muda tudo. Já muda tudo. Sozinho. Exatamente. Saber lidar com isso é importante dentro do varejo. Exatamente. É um produto que você tem que ficar atento, porque tem que repor. Entendeu? Então, assim, o comércio realmente, ele é fascinante. Eu sou apaixonado pelo comércio. Sim, eu também sou. Só que assim, ao mesmo tempo, ele é desafiador. É isso mesmo. Quem começar hoje, acho que junto com a tua dica aí que você falou, ter persistência, entender que o desafio é grande, acho que entender também que dominar dados de clientes, dominar dados de compra, dados de estoque, dados de tudo. Acho que a gente vive, se eu fosse hoje dividir
Aqui, por exemplo, as lojas M's tem valor o estoque, tem valor as pessoas que trabalham e tem valor os dados que a gente tem, as informações que nós Com temos. certeza. Que através dela a gente consegue tomar decisões mais Com assertivas. certeza. Você falou a respeito de dados, realmente. Hoje eu sou até mais analista de dados que administrador, viu? Né? Na verdade, uma coisa, por exemplo, eu acho que assim, tá meio que linkado. Quando você fala dados, eu acho que assim, principalmente a informação. Por exemplo, para o meu segmento, eu tenho que buscar, também assim, para moda, principalmente para moda, acredito que isso é até muito mais rápido. Moda as coisas passam muito rápido. O que é moda hoje, daqui a 2 meses já não se usa mais, exatamente. Então, assim, você buscar informação, o máximo de informação possível, né? Conhecer seu produto, conhecer seus clientes, conhecer seus concorrentes, né? É isso mesmo. Bom, gostou do papo? Rapaz, foi bom, foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Foi Vamos bom. fazer de novo depois. Vamos, né? Vamos trazer essa escola GFL que a gente conhece. Tem muita gente boa ali, né? Tem muita gente boa de caráter e tem muita gente boa de serviço. Isso mesmo. Vamos ver. Queremos vocês aqui, hein? Nossos amigos, nossos colegas aí de GFL. Queremos vocês aqui. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado aí. Muito obrigado aí. Você inspirou. É inspiração para muita gente aí. Que isso sirva de inspiração para quem está começando agora, tá? Para você que está nos assistindo, curte nossos vídeos, dá um like nos nossos vídeos, se inscreva também no nosso canal. E para você que tem interesse em entender um pouco mais o que é o ListaVez, como que a plataforma pode te ajudar, acesse lá www.listavez.com e o nosso time comercial vai estar pronto para te atender, beleza? Bom, é isso, muito obrigado e até mais. Tchau!